E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais uma aula de física. Essa aula é só resolução de questões de cinemática e leis de Newton. Então, vamos dar início aqui com essa questão aqui do Enem de 2014. Durante a formação de uma tempestade são observadas várias descargas elétricas, que são os raios, que podem ocorrer das nuvens para o solo, que a gente vai chamar de uma descarga descendente, ou do solo para as nuvens, que é uma descarga ascendente, ou entre uma nuvem e outra. Normalmente observa-se primeiro um clarão no céu, que é o relâmpago, e somente alguns segundos depois ouve-se o barulho, que é o trovão, causado pela descarga elétrica. O trovão ocorre devido ao aquecimento do ar pela descarga elétrica, que sofre uma expansão e se propaga em forma de onda sonora. O fenômeno de se ouvir o trovão certo tempo após a descarga elétrica ter ocorrido deve ser ao fato de que, Então aqui nós temos uma situação de uma tempestade, onde se essa tempestade for muito intensa, nós vamos ver aquelas clarões lá no céu, que são as descargas elétricas. Aí depois de um tempinho é que a gente escuta aquele barulho, que é o relâmpago, que é o que assusta muito o povo, Mas na realidade o que faz mais medo são as descargas elétricas, que são o relâmpago e não o trovão, Mas realmente é assustador, o relâmpago. Então vamos aqui, Então a primeira situação, o que é que acontece, A gente vê primeiro o clarão, A primeira coisa que nós observamos na tempestade é aquele clarão, que é o relâmpago. E aí o que vocês tem luz lá, Então esse clarão, ele se propaga com essa velocidade, que é a velocidade da luz, que tem 300 milhões de metros por segundo. É uma velocidade bem considerável, E depois de um tempinho é que a gente escuta o barulho assustador, que é o trovão. Ou seja, ele vem em forma de onda sonora, Foi colocado bem aqui, Se propaga em forma de uma onda sonora. Então o som dessa é uma onda e a velocidade de propagação dele, é só 340 metros por segundo. Aí se a gente for fazer essa comparação, som e a velocidade da luz, Então quem que é mais rápido aqui, Esse valor de cima, Então a gente pode concluir que a velocidade da luz é bem maior, do que a velocidade do som, E a velocidade tem a ver com rapidez, Então se a gente for fazer uma disputa, Então o cara que vai conseguir vencer é aquele que for mais rápido, ou seja, aquele que tiver uma velocidade maior. Então aqui, como o relâmpago vem em forma de luz, Então a luz, como ela é mais rápida, então ela vai ser primeiro, Então ela vai chegar primeiro até nós, Então a gente vai ver primeiro a luz. Então aqui a gente já pode concluir isso aqui, O relâmpago ele é mais rápido porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Então vamos ver aqui qual seria o item correto, Então o item A velocidade de propagação do som ser diminuída por conta do aquecimento do ar, Não tem nada a ver, A velocidade do som é exatamente esse valorzinho aqui, 340 metros por segundo. A propagação da luz ocorrer através do ar e a propagação do som ocorrer através do solo. Não, a propagação do som não ocorre só através do solo, Ela vai ocorrer lá, devido àquele a expansão, que vai sofrer o ar, Então ela na verdade ela vai pelo próprio ar, o som. C, a velocidade de propagação da luz ser maior do que a velocidade de propagação do som no ar, A velocidade da luz é maior do que a velocidade de propagação do som no ar, Então esse itemzinho aqui é um candidato forte, o item C, por enquanto nós estamos considerando. D, ao relâmpago ser gerado pelo movimento de cargas elétricas, enquanto o som é gerado a partir da expansão do ar. Também não tem nada a ver aqui. Então isso, porque essa questão de um ser mais rápido, chegar mais rápido que o outro, é exatamente pela rapidez, Ao tempo da duração da descarga elétrica ser menor que o tempo gasto pelo som para percorrer a distância entre o raio e quem o observa, O tempo de duração da descarga elétrica ser menor,
Não, na realidade, o tempo dos dois é o mesmo, certo? Agora, a única diferença é quando nós vamos ver, né? Quando a gente vai sentir o efeito. Então, aí a propagação do efeito que é que a gente vai sentir, né? Mas eles duram ao mesmo tempo, tá? Então, aqui é falso. Então, realmente, o item correto é o item C, né? Então, a gente vê primeiro o clarão, porque a velocidade da luz é bem maior do que a velocidade do som. Demora um pouquinho, né? Não é instantâneo, não. Devido a essa rapidez da luz se propagar. Essa é uma questão simples, né? Teoricamente simples do Enem, né? Então vamos aqui para a próxima. Enem 2008. O gráfico modela a distância percorrida em quilômetro por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo, que apresenta a melhor associação entre o meio, a forma de locomoção e a unidade de tempo, quando são percorridos 10 km. Então aqui a gente tem uma pessoa, a distância percorrida por uma pessoa em certo período de tempo, né? Ó. Só que aqui ele não deu a unidade, ó. Ele deu que ela percorreu 10 km na hora. Ela saiu aqui do quilômetro zero, percorreu 10 km e gastou mais ou menos 2, alguma coisa, né? Ó, o tempo aqui 1, 2, mas não disse o tempo se é segundo, se é hora, se é dia, se é mês, se é ano, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos tentar analisar aqui cada item. Vamos analisar primeiro, ó. Aqui, ó, uma carroça, ela vai percorrer 10 km durante uma semana. Então vamos fazer só uma coisinha aqui, ó, só pra gente ter uma noção dessa distância mais ou menos, ó. 10 km é mais ou menos a distância daí do Adael Barreto até o Balão do Mudubim. Aí vamos aqui imaginar, será que uma carroça vai levar 10 km, vai percorrer 10 km durante uma semana? Não, né, pessoal? Isso aí não tem condição, não. A carroça dá para percorrer em tempo menor. Então a carroça vai levar mais de uma semana para percorrer 10 km? Não. Então isso aqui a gente pode considerar que é falso, né? Dá para percorrer bem mais rápido, né? Nossa, acho que nem um dia, né? Ela percorre essa distância em menos de dia, com certeza. Agora vamos lá para o item B. Um carro, ele vai percorrer 10 km durante um dia. Muito pior, né? O carro saindo lá do Timbó, chegando ali em Balão do Mudubim, dá para ele gastar minutos, né? Então realmente aqui também não tem coerência, né? Então o carro vai levar mais de 2 dias para percorrer 10 km. Não, a gente também pode botar aqui como falso, né? Vamos lá para o outro. Uma pessoa numa caminhada de 10 km, né? Como eu falei, está indo do Timbó lá para o Balão do Mudubim. Ela vai percorrer essa distância em mais ou menos 2 horas. 2 horas e pouco, né? Vai? Pode ser, né? Eu acho que aqui é candidato. Então vamos botar aqui por enquanto um Czinho, né? Uma bicicleta, ela saindo aí do Badail e chega lá no Balão do Mudubim, que são 10 km mais ou menos, né? Ela vai percorrer isso em 2 minutos, é impossível, né? Ela teria que ser uma velocidade muito grande, então aqui também não dá, né? Então uma caminhada, uma pessoa, pode ser que foi o outro, né? Tá, então a gente considerou que pode ser ali, tá coerente. Agora um ciclista levar mais de 2 minutos para percorrer 10 km, não tem nem condições, né? Nem ele ser o campeão mundial, não dá para ele fazer isso, não. Muito rápido. Vamos para o último. Um avião, né, percorrer 10 km mais ou menos em 2 segundos. Eu acho que ele dá para percorrer até com um tempo menor, que a velocidade do avião é muito grande, né? Então, também não é. Então, realmente, o item mais coerente é o item C, né? Então, realmente, uma pessoa numa caminhada dessa dá para percorrer 10 km em 2 horas e pouco, dá sim, com certeza. Então, o item C é o item correto. Então, já que é mais usar a coerência, né? Usar a lógica. A gente tendo essa noção de distância, vamos para a próxima. Pronto, aqui é uma questão também do Enem, tá? É uma questão envolvendo gráficos, ó. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante, tá?
Então aqui nós temos um gráfico, ó, velocidade em função do tempo. Então quando eu tiver um gráfico velocidade por tempo, e para essa velocidade ser constante, ó, velocidade constante, ou seja, o valor dela não muda, a gente tem que ter que configuração para esse gráfico. O gráfico tem que ser o quê? Uma reta paralela ao eixo do tempo, ou seja, tem que ser uma reta horizontal. Aqui no começo já não dá, ó, que a reta já está inclinada, ela está até se aproximando mais da vertical, né, do que do eixo horizontal. Então, pelo que a gente vai ver aqui, ó, a parte onde tem mais coerência é meio aqui nesse meio, ó, mais ou menos por ali, né, ó, onde a gente vai ter uma parte reta, né, ó. Ou seja, vamos dar uma observadinha aqui o ponto, ó. Ela tá aqui mais ou menos no 7, né? E também tá um pouquinho antes de quem? Do 5, né? Que aqui é o 5, tá? Então aqui a gente pelos itens, ó, entre 0 e 1 não tem condições, né? Então é falso. 0 e 1 a velocidade tá mudando, né? Ela tá aumentando ali, ó. Entre 1 e 5 segundos, ó. Entre 1 e 5 não. Aqui nós temos, ó, a velocidade aumentando, depois a velocidade tá variando ali de todos os jeitos, né? O item C, ó, entre 5 e 8 segundos, ó, 5 é bem aqui, né, ó. Vamos ver, entre 5 e 8, ó, é realmente mais ou menos nesse intervalo que a gente observa essa situação, né, de ser uma reta horizontal. Então esse aqui é o forte candidato à resposta. Entre 8 e 11, ó, 8 e 11, 8 está bem aqui e 11 está bem aqui, ó. Então aqui a gente já observa, ó, uma reta inclinada. Não, também a gente já descarta, né? Então aqui também não é constante. E tem, entre 12 e 15 segundos, ó, 12 também aqui, ó, e 15 segundos aqui no finalzinho. A gente nota que a velocidade está mudando, ó. Aqui em mais ou menos 9, ó, e aqui em 15 a velocidade é aproximadamente 6, ó, 6 metros por segundo. Então está variando, então não está constante. Então também aqui descarta. Então realmente o item correto é o item C. Agora vamos para o outro, ó. Porque são duas perguntas na mesma questão. Em que intervalo de tempo o corredor apresenta a aceleração máxima, tá? Então vamos só relembrar a aceleração, pessoal. A aceleração ela vai indicar a mudança de velocidade, tá? E quando a gente tem um gráfico desse tipo aí, ó, no gráfico do MRUV, o gráfico V vezes t vai ser uma reta inclinada em relação ao eixo do tempo, tá? E o valor da aceleração ele é indicado pela inclinação dessa reta. Então, quanto mais inclinada for, ou seja, quanto mais ela se afastar desse eixo horizontal, maior vai ser o valor da aceleração. Então, pelo que nós observamos aqui, ó, o momento onde a aceleração ela vai ser maior é quando tiver essa inclinação maior, que é exatamente aonde? Naquele pontinho ali, ó. Inclinação significa essa abertura, ó. Então o ponto que eu vou ter mais abertura nesse ângulo vai ser nesse início aqui, ó, começando do 0 até mais ou menos aqui, né? Então vamos ver, ó, vai ser entre 0 e 1 segundo, ó, exatamente, ó, 0 e 1 segundo bem aqui, ó. Então realmente o item correto, tá? Então quando tiver essa situação, você vai analisar a inclinação do gráfico, né? Gráfico, velocidade por tempo, e se eu quiser determinar a aceleração, então nós vamos ver. Se eu quiser o ponto de maior aceleração, você vai olhar lá. Se eu quiser, por exemplo, uma inclinação dessa e comparar com aquela, ó. Então essa inclinação aqui é menor, essa abertura é bem menor do que aquela. Então eu poderia dizer que a aceleração nesse caso seria menor do que aquela. Então quanto mais se aproximar do eixo da velocidade aqui, ó, significa que a variação da velocidade está aumentando, ou seja, está acelerando mais. Então é o item A nesse caso, né? A respostinha correta. Vamos para mais uma. Ou seja, aí você consegue responder só olhando as características dos gráficos, né? Questão da US 2018, ó, considere que um vagão de metrô sofre uma aceleração de 5 metros por segundo durante a partida. Assuma que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Assim, é correto afirmar que durante esse regime de deslocamento, a cada segundo a velocidade em metros por segundo, né, lá do vagão do trem, ela aumenta quanto, né? Então aqui observe que foram dados dois valores. O primeiro, essa aqui é a aceleração durante a partida lá
metrô, né? E essa aqui é a aceleração da gravidade. Vamos lembrar que a aceleração da gravidade, ela atua só na vertical, né, pessoal? Ela vai apontar para onde? Para o centro da Terra, né? Então aqui foram dados duas coisinhas, ó. Aceleração do vagão, 5 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, ó. Então a aceleração, só para a gente relembrar, ó, mede a variação de velocidade durante um certo tempo, beleza? Só que a aceleração da gravidade só atua na vertical, tá? Então no caso do avião, ele não está se movimentando verticalmente do vagão, né? Ele não está se movimentando verticalmente, só está movimentando na horizontal. Então eu não vou analisar baseado nesse valor. Eu tenho que usar a aceleração que esse vagão, né, apresentou, né, quando ele começou a acelerar, que foi quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, pessoal, esse valorzinho, ó, como o vagão se desloca só na horizontal, então a sua aceleração foi de 5 metros por segundo ao quadrado. O que é que significa isso, pessoal? Eu poderia reescrever aquele valorzinho desse jeito, ó, 5 metros por segundo, tá certo? Então significa que a cada um segundo, ó, cada um segundinho, a velocidade do trem, né, do vagão, vai estar aumentando quanto? De 5 metros por segundo. Ou seja, no primeiro segundo que ele acelerou, a velocidade era essa. No segundo seguinte, né, depois de 2 segundos, quanto é que vai valer a velocidade? Vai ser 5 do primeiro mais 5 do segundo, então dá 10 metros por segundo. No terceiro segundo vai ser quanto? Então você vai aumentando de 5 em 5, ó. Vai aumentando de 5 em 5. Isso a cada um segundo, tá certo? Então ela vai valer quanto? 15, ó. Então vai ficar aumentando continuamente. A cada um segundo a velocidade vai aumentando em 5 metros por segundo. Então a respostinha correta é o item A. Vou voltar aqui para mais uma. Essa é uma forma de você interpretar o valor de aceleração. Agora aqui, se fosse na vertical, estivesse movimentando, significa que a velocidade vai aumentando quantos? Na queda, né? Se o objeto estiver caindo, então a velocidade vai aumentando. A cada um segundo, ela aumenta 10 metros por segundo. Tá? Essa é a forma de interpretar, né, o valor da aceleração. Questão aqui da PUC do Paraná. Em um planeta isento de atmosfera e onde a aceleração gravitacional em suas proximidades pode ser considerada constante, é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Um objeto é abandonado em queda livre de determinada altura, atingindo o solo após 8 segundos. Com essas informações, analise as afirmações aí. Ó. Vamos aqui analisar a primeira. A cada segundo que passa, a velocidade do objeto aumenta em 5 metros por segundo durante a queda. Foi o que nós vimos anteriormente, não foi? Ó? Então, a aceleração, como ela mede a variação da velocidade durante um certo tempo, ou seja, a aceleração da gravidade lá nesse planeta, né, é 5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada um segundo, né, na queda desse objeto, a velocidade dele vai aumentando em quanto? 5 metros por segundo. Mas só lembrando que na queda livre o corpo aumenta a sua velocidade, e no lançamento para cima a velocidade vai diminuindo também nessa mesma proporção. Na subida, a cada um segundo, a velocidade diminui em quanto? 5 metros por segundo, e na queda ela aumenta. Então aqui é verdade. Então vamos botar um Vzinho, um Czinho aqui, ó, certo? Segunda afirmativa. A cada segundo que passa, o deslocamento vertical do objeto é igual a 5 metros. Não, aqui é falso, tá? Esse deslocamento ele vai ser dado ao quadrado, tá certo? Então a gente pode até relembrar lá da cinemática, no estudo, que é a queda livre, ó, vai ser assim, ó, 1/2 de G vezes T ao quadrado. Tá? Então aqui, se eu colocar 2 segundos, pessoal, aqui fica 4. Ó. Então vai aumentar 4 vezes. Então não vai, a cada segundo que o objeto não vai aumentando de 5 metros não. Tá?
vai dar outra coisa. Se a gente fosse até substituir aqui, ó, essa funçãozinha aqui, eu não vou nem... Então esse G seria 5, né? 5 dividido por 2 dá 2,5. Aí, por exemplo, se for substituir pelo tempo no primeiro segundo, quanto é que seria o H? Seria aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, seria 2,5 metros, né? No primeiro segundo. No primeiro segundo. Vamos só dar uma conferida, né? Ou seja, no primeiro segundo ela aumentou 2,5 metros. Agora no segundo segundo, em 2 segundos, vamos lá. Só é substituir ali, ó. H vai ser igual, ó, 2 ao quadrado dá 4, ó. 4 vezes 2,5 dá 10, ó. Então, ó, observa como aumentou, foi muito, ó. Ou seja, não vai aumentando 5 metros a cada segundo, vai aumentar uma proporção, por quê? Porque isso aqui está elevado ao quadrado. Então aqui é falso. Vou apagar aqui. O terceiro item ali, ó. A cada segundo que passa, a aceleração do objeto aumenta 4 metros por segundo durante a queda. Ou seja, esse valor aqui nem aparece aqui, né? Ó. A cada segundo a aceleração, e a aceleração no caso aqui ela é constante, ó, não muda, ó. Ainda tem esse detalhe, ó. A aceleração é constante, ou seja, o valor da aceleração vai ser sempre quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração aumenta? Não, aqui é falso. E o quarto aqui, ó, a velocidade do objeto ao atingir o solo é igual a 40 metros por segundo. Então vamos ter que fazer cálculo aqui, ó. Então vamos só relembrar da função lá na queda livre, ó. V é igual a G vezes T. Por que não botou o V0? O V0, ó, com certeza ele foi soltado de cima, né, do ponto que foi soltado, ele estava com velocidade de ponto zero. O cara não deu nenhum impulso, né, para baixo. Normalmente ninguém faz isso, né? Solta o objeto, ele já cai devido a essa força gravitacional puxando, né, o objeto para baixo. Pronto, substituindo aqui, ó, o G vale quanto? Ó? 5, nesse caso, nesse planeta. A gente sabe que aqui na Terra é mais ou menos 10, né? E ele levou quanto tempo? 8 segundos, ó. Vamos lá, 5 vezes 8 dá 40 metros por segundo, exatamente. Então, a velocidade quando ele cair lá no chão, nesse planeta, vai ser 40, exatamente. Então, nós temos como correto o item 1 e 4, que é o item D, ó. Passar aqui para mais um. UERJ, Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ó. Foi veiculada na televisão a propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena: um jovem casal estava em um mirante sobre um rio e alguém deixa cair lá de cima um biscoito. Passado alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre. Vou até marcar isso aqui, né? A queda é livre. As velocidades iniciais são nulas, né? Ou seja, a velocidade inicial tanto do biscoito como do rapaz que saltou, zero, né? A altura da queda é a mesma, né? Os dois. E a resistência do ar é nula, né? Por isso que está em queda livre. Ó. Então, para Galileu, a situação física desse comercial seria interpretada como... Se lembrar da minha aula lá, quando eu falei que se eu soltar 2 objetos em uma determinada altura, como eu não consegui fazer, mas teve uma que fez, né? Eu pedi para soltar um livro, tá? E com a soltar primeiro separado, né? E a gente vai observar realmente que o livro cai mais primeiro. Aí a primeira ideia que o pessoal tem é: o livro caiu primeiro porque ele é mais pesado. Mas aí, se você pegar a folha e botar em cima do livro, o que é que vai acontecer? Vão cair exatamente juntinho. Aí você pode, professor, mas o livro segurou a folha, mas o livro não está embaixo. Se ele é mais pesado, é que ele tem que cair primeiro. Então, pessoal, segundo os estudos de Galileu, né, que depois foi... digamos que ele foi finalizado por Isaac Newton, né? Ó. Quando 2 corpos são soltos em queda livre do mesmo local, eles vão estar sujeitos à mesma aceleração da gravidade. Então, se a aceleração é igual nos dois, tá? Então, o que é que vai acontecer? Os corpos vão gastar o mesmo tempo para cair, né? Independente de suas massas, tá? Então, não tem nada a ver com a massa. No dia a dia, quem exerce influência é a resistência do ar, mas aqui ele pediu para considerar, ó, resistência do ar nula, né? Ou seja, zero. O objeto realmente está em queda livre.
Então a massa não vai influenciar na queda dos corpos, tá? Então os corpos vão gastar o mesmo tempo para cair, independente de suas massas. E como eles caem da mesma altura, cai com velocidade zero, então é impossível, né, o menino pegar esse biscoito, né? É impossível essa situação. Por quê? Porque a aceleração da gravidade não depende da massa do corpo, né? Eles vão cair no mesmo tempo, né? Então, se já tem uma diferença de tempo, né, o biscoito já estava lá embaixo, ó. Então ele não vai conseguir alcançar. Ele vai ficar sempre na mesma distância em relação ao biscoito, mas não vai conseguir alcançar. Por quê? Porque isso é impossível. Se não tiver resistência do ar, não vai acontecer dele pegar o biscoito, né? Por quê? Porque a aceleração da gravidade não depende da massa do corpo, né? Como a gente pensa, né? Muita gente pensa no dia a dia, né? Que o mais pesado vai cair primeiro. Mas o que realmente atrapalha é o quê? A resistência do ar. Ela normalmente vai atuar mais em um objeto do que em outro. Vamos aqui para mais uma questãozinha do Enem 2017. No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram, por meio de fotografia, os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. Não é só aqueles radares, né? Só que infelizmente, né, o povo ele só mantém mesmo a questão da velocidade ali perto do radar. Depois ele começa a acelerar de novo, né? Falta de educação mesmo, né? O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar o instante em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre a marca do solo após o segundo sensor, né? A gente observa no chão, né, quando tem aquele aparelhozinho no canteiro, né? A gente observa 2 marcas no chão, exatamente que são os 2 sensores, ó. Então ali, o que vai acontecer? Ele vai ter a distância, ele vai marcar o tempo, né? Esses sensores aqui, digamos, quando ele passa no primeiro, é como se ele acionasse o cronômetro. Aí no segundo ele para. Aí ali vai ter um sistema lá que tem um computadorzinho ali, né, no fotossensor. Aí ele vai calcular imediatamente a velocidade. E se a velocidade ultrapassar o valor daquele local, aí ele vai aciona lá uma câmera fotográfica, tudo automático. Aciona, ela bate a foto e pega a placa do carro e vai dar uma multa. Então considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. No caso de um automóvel que o trafegue na velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundo medido pelo dispositivo vai ser quanto? Para ele pegar uma multa, né? Então aqui nós observamos o seguinte, vamos primeiro aqui colocar os dados, ó. Então a velocidade máxima lá que o sensor vai captar, né, 60 km. Então a partir desse valor já vem multa, né? Então ali a gente observa aqui na figurinha, ó, bem aqui, ó, nós vamos ter a distância, né, entre os 2 sensores, ó, 0,50 metros. E aqui ele vai pedir para a gente calcular o tempo, né? Então aqui o valor que a gente vai ter que encontrar é o ΔT. Observe uma coisinha aqui, ó. Ele quer que a gente calcule em milissegundos e não em segundos, tá certo? Pronto, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente vai aplicar aquela fórmula da velocidade média, ó. Primeira coisinha, né? Vamos fazer essa transformação de unidade, ó. Como aqui está em metro, ó, a distância, que é o ΔS, né? E aqui está em quilômetro por hora. Então nós vamos pegar esse valorzinho ali, ó, 60 km por hora, e transformar em metros por segundo, ó, quilômetro por hora, metros por segundo. Nós vamos fazer o que? Dividir por 3,6. Vamos eliminar aqui a vírgula, né? Ó. Multiplico por 10 em cima e embaixo, ó, vezes 10. Tá? Por que por 10, professor? Porque como aqui é um número decimal, ó, quando a gente multiplica por 10, é só você andar a vírgula para frente, certo? Ó. Então essa vírgula vai andar uma casa, vai lá para depois do 6, então fica 36, e aqui, ó, 60 vezes 10, só é acrescentar um zerinho. Então se você fizer essa continha aí, a gente vai achar, ó, 50 sobre 3, professor, mas eu poderia já escrever em forma decimal? Não, vamos deixar desse jeito, em fração mesmo, né? Que vai ser melhor da gente trabalhar com ela.
Pronto, então agora vamos ali, ó, usar a fórmula da velocidade média, ó, delta S sobre delta T, ó, velocidade, ó, 50 sobre 3 igual, o delta S é 0,5, tirei o zero, né? Não precisa nem colocar esse zero depois lá, que ele não vale nada, né? Dividido por delta T. Ele só valeria, por exemplo, se tivesse mais um número aqui, ó. Se tivesse, por exemplo, o número 1 aqui depois do zero, sim, aí eu não poderia tirar esse zerinho do final, tá? Mesma coisa, ó, quando tiver um 10,00, eu posso expressar isso só assim, só a parte inteira, esquece a parte decimal. Porque a parte que tem zeros ali, ó, não tá valendo nada, ó, certo? Pronto. Aí agora, vamos lá. Multiplica em x aqui, né, pessoal? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então fica 0,5. Vamos pegar a letra primeiro, ó, 50 vezes delta t, ó, 50 delta t e 3 vezes 0,5. Essa multiplicação dá 1,5, né? E repete o 50 vezes delta t, ó. Então passa agora, pessoal, o 50 para o outro lado, ele vai dividindo, ó. Então vai ficar 1,5 dividido por 50, tá? Ou seja, se você fizer essa continha, dá 0,03 segundos. Mas vamos lembrar, ó, ele quer a resposta em milissegundos, ó. Mili vem de quanto? De 1000, né? Então nós vamos fazer o seguinte, é só multiplicar esse valor ali por 1000 para a gente obter em milissegundos. Então multiplicando por 1000, pessoal, ó, vezes 1000, vamos lá fazer aqui, ó, vezes 1000, né? Vamos multiplicar por 1000 para obter em milissegundos, ó. Quantos zeros tem aqui depois do 1? 3, né? Então o que é que a gente vai fazer, ó? Muito simples, ó. Não dá 3 casas decimais, ó. 1, 2, tá faltando mais uma. Bota um zerinho lá, ó. 3 casas, então fica, ó, a vírgula lá pro final, aí ficou 30 milissegundos, que é o item, vamos lá, é o item C, né, ó. Então pro cara ser multado ali, ó, começar a sofrer multa, ele tem que passar no mínimo a 30 milissegundos dessas duas marcações. É o tempo que vai gastar para a roda, ó, passar desse primeiro sensor, chegar no segundo, 30 milissegundos. Se for acima disso, se for acima não, se for abaixo, né? Se for acima, ele está passando um tempo maior, então a velocidade vai ser menor, tá? Então esse aqui é o tempo máximo, na realidade, né? Nem um mínimo não, né? Então o tempo máximo vai ser esse, né? Ó. Se passar menos de 30 milissegundos, é que a multa vai aumentar mais ainda, né? E quanto mais veloz for, maior vai ser o valor que ele vai pagar de multa. Questão do Enem 2012, ó. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som se propaga é 3,4 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, aquela mesmo que a gente viu lá naquele primeiro problema, ó. Ela é muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos, que vai ser próximo da velocidade da luz, 2,6 vezes 10 a 8. É necessário atrasar o sinal elétrico de modo que chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante que o som vindo do palco chegue pelo ar. Tá? Então, para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de... Então aquela mesma coisinha lá. Então vai chegar primeiro lá no pessoal o que? Sinal elétrico. Chega o sinal elétrico e o som é que vai demorar um pouquinho a chegar. Tá? Aí o cara quer botar um cabo, né? Onde ele tem um comprimento X, onde a velocidade vai chegar no mesmo tempo do som. Vamos ver porque que é impossível, né? Ó. Então temos aqui os dados, ó. Velocidade do som, 3,4 vezes 10 ao quadrado, metros por segundo. Nós temos a velocidade do sinal, como eu falei, é próximo da velocidade da luz, né? Por isso que o sinal vai chegar mais rápido do que o som, né? Mas o cara quer contornar isso, quer que os dois cheguem, vai dar o tal do delay, né? Que a gente escuta falar.
Aí nós temos o comprimento, né, do palco, né, até a distância que o povo está, que é 680 metros, tá certo? Aí aqui a gente quer saber o comprimento do cabo, né, para que o som e a velocidade que o som, né, e o sinal cheguem exatamente igual, né? Ou seja, eu quero que o delta T do som seja o mesmo delta T do sinal. Aí, pessoal, a gente poderia usar essa formulazinha aqui, ó. A gente poderia ir manipulando para calcular o delta T de quem? Delta S, na realidade, né, do sinal, tá? Mas aí, professor, eu não tenho, ó, para me saber o delta T do sinal, eu tenho a velocidade do sinal, beleza, tenho. E eu tenho o delta T do sinal, não tenho. Então a gente teria que calcular primeiro o delta T do sinal, depois voltaria para cá, usaria essa mesma fórmula, eu calcaria por onde? Por aqui, ó. Usaria o do som. Velocidade do som não tenho? Tenho, tá aqui, ó. O delta S do som tenho, tá aqui, ó, que é 680, e eu encontraria o delta T. Mas eu vou dar uma dica aqui, ó, que dá pra gente resolver com a regrinha de 3, ó. Vamos lá, ó. Vamos colocar aqui as velocidades e o deslocamento. A gente arma essa tabelinha, ó. Velocidade, vamos aqui, ó. Som, 3,4 vezes 10 ao quadrado. E esse som ele vai percorrer uma distância de 680 metros, ó. E aqui, ó, eu quero agora que a velocidade de quem? Agora nós vamos usar a velocidade do sinal. E eu quero saber o deslocamento, né? Para eles gastarem o mesmo tempinho. Tá? Aí a gente faz aquela análise, né, ó, se são diretamente ou inversamente proporcional. Então aqui, ó, o som com essa velocidade 3,4 vezes 10 ao quadrado percorreu 680 metros. Então com uma velocidade bem maior, tá, eu vou percorrer uma distância maior ou menor? Lógico que eu vou percorrer, se eu sou mais rápido, né, eu vou percorrer uma distância bem maior, beleza? Então é maior aqui também do outro lado, então são diretamente proporcionais. Aí multiplica em x, né? Aqui, ó, quando é direto, pronto. Então vai ficar 3,4 vezes 10 ao quadrado vezes x igual a 2,6 vezes 10 a 8 vezes 680. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Ó? Vou passar esse termo para o outro lado. 3,4 vezes 10 ao quadrado. Vai dividindo, né? Ó. Vocês vão observar que eu fiz uma coisinha. Ó. Que eu observei aqui, ó, 680, e aqui, ó, se eu eliminar essa vírgula, eu vou andar duas casas, né? Fica 340. Por que eu fiz isso? Porque eu observei que aqui dá uma divisão exata, ó, 680 por 340, dá 2, né? Ó. Pronto. Ó. Isso aqui, não, esse dividido por esse dá 2, ó. Pronto, tá aqui o resultadozinho, ó, 2. Aí a gente repete os outros, ó, 2,6 a gente repetiu aqui e repetiu aquela potência de 10. Então pronto, agora fazendo uma continha aqui, ó, 2 vezes 2,6 dá 5,2 vezes 10 é 8 metros. Agora a gente vai observar uma coisinha. A resposta é essa, professor? Mas vamos dar uma observada aqui. A resposta está em quilômetro, né? Ó. Então vamos lembrar, eu tenho que transformar em quilômetro, tá? Ó, quilômetro, metro. Vamos lembrar lá das transformações, né? Eu não sei se eu coloquei um esquemazinho aqui, mas vamos lembrar aqui, ó. Se eu quiser transformar em quilômetro em metro, nós multiplicamos por 1000, tá? 1000. Mas eu vou transformar o contrário, né? Ó, metro para quilômetro. Não, nós vamos dividir por 1000 não, né? Nós vamos dividir por... Vamos multiplicar por 1000 não, nós vamos dividir por 1000 agora, ó. 1000. Aí a gente... Vamos colocar isso aqui em forma de potência de 10, pessoal. 1000 é a mesma coisa que 10 elevado à terceira. Por que eu vou fazer isso? É por causa daqui, ó, pessoal. Então aqui nós vamos dividir por 1000, tá? Ó. Tá aqui, ó. Esquemazinho, ó. Quilômetro. A gente sabe que é uma escadinha, né? Ó. Quando vai lá pro metro, ó, é 10 vezes 10 vezes 10 que dá 1000, ó. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10, 1000. Ó. Pronto. Aí, voltando, divide. Então nós vamos pegar esse valorzinho aqui, ó, e dividir por 1000, ou seja, nós vamos dividir por 10 a terceira. Aí nós lembramos daquela regrinha aqui, ó. Aqui nós vamos ter uma divisão de duas potências de 10, ó. Então repete a base, é 10, subtrai os expoentes. Então pega 8 menos
3 e dá quanto? 5, né? Então fica 10 elevado a 5. Então como é que fica o resultadozinho ali, ó? Repete o 5,2. Então fica 5,2 e esse resultado dessa potenciação aqui, ó, dá 10 elevado a 5, ó. Se a gente observar ali, pessoal, é o item D de dado. Ó, se a gente fosse fazer usando essa formulazinha aqui, daria um trabalhozinho bem maior, beleza? É um recurso que a gente pode fazer, né? Regra de 3 a gente usa demais, né? Dá pra gente fazer tantas questões nessa regra. Uma questão aqui da CAF, Santa Catarina. A Folha de São Paulo, de 9 de 5 de 2000, apresentou uma reportagem sobre a descoberta de novos candidatos a planetas distantes do Sistema Solar. Com os dizeres: cada candidato foi descoberto na órbita de uma estrela. Essa detecção é feita de forma indireta, ou seja, os astrônomos não veem os planetas, mas sim pequenas oscilações que eles causam nas estrelas que orbitam. Assim como um planeta é atraído gravitacionalmente pela estrela, fazendo com que ele se mova ao seu redor, a estrela também é atraída pelo planeta, tendo assim pequenas oscilações. É exatamente o estudo dessa dança da estrela que ajuda a ver o planeta. Tá? O texto em negrito é uma explicação de quê? Princípio de Arquimedes, princípio da conservação de energia, lei da reflexão da luz, lei de Newton da ação e reação ou lei de Faraday. A gente observa aqui uma coisa, umas palavrinhas chaves aqui, ó. O planeta, ó, é atraído gravitacionalmente pela estrela, fazendo com que ele se mova ao redor. E a estrela também é atraída pelo planeta. Então tá vendo uma interação aqui entre dois corpos, né? Tá? Interação. Quando tem interação entre dois corpos, né? Observa a interação entre o planeta e uma estrela. Aí vai ter o que, pessoal? O planeta é atraído gravitacionalmente pela estrela, ó, e a estrela também é atraída pelo planeta. Um atrai o outro, né? Aí nós lembramos lá a terceira lei de Newton, né? Ó, quando um corpo 1 aplica determinada força no corpo 2, então o corpo 2 imprimirá ao corpo 1 outra força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. É o que está vendo aqui, ó. O planeta é atraído pela estrela e a estrela também é atraída pelo planeta, ou seja, cada um aplicando força no outro, né? Estão interagindo, né? Esse enunciado representa a terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação, que é o item B. Certo? Então isso, pessoal, só com esse negocinho os caras conseguem identificar que existe, né, um planeta em determinado local do espaço. Só com essa interação, né, da ação e reação entre esses astros, né? Planeta e uma estrela nesse caso aqui, né? Pronto. Vamos aqui para mais um. O curling, né, é um esporte de inverno mais antigos e tradicionais. Eu comecei a assistir mais nas últimas Olimpíadas, eu não conhecia muito não, mas é interessante o esporte, né? Tem um ciclozão bem um ponto lá, aí a galera tem uns discos, né? Aí arremessa o disco. A ideia é botar a maior quantidade de disco possível, né? Principalmente no centro, né? Daquele discão superior que tem várias marcações, né? Então quanto mais você bota mais no centro, maior a quantidade de pontos, né? E a maior quantidade de disco, maior a quantidade de pontos que se faz. No jogo, 2 times com 4 pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar colocá-las o mais próximo possível do centro, né? Vamos dizer que é o alvo, né? A pista de curling é feita para ser o mais nivelada possível, mais retinha, né? Para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Isto é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem interferência dos varredores, verifica-se que o modo da desaceleração da pedra é superior se comparado à desaceleração da mesma pedra lançada com ação de varredores. Então a menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque
a ação dos varredores diminui o módulo de Q, tá? Então, vamos lá. Então, vai ter aqui, pessoal, quando eu entrar em... ele joga, né? Então, quando o cara não usa aquela vassourinha, o que é que vai acontecer? Como vai ter uma desaceleração maior, o que é que vai acontecer? A velocidade vai diminuir mais ainda. Ou seja, se a velocidade diminui, ele vai a uma distância menor, professor? Isso. Aí quando o cara começa a dar uma varridinha, você nota que o disco vai mais na frente, porque ele desacelerou menos, tá? Ou seja, se ele desacelerou menos, a velocidade, no caso, ela continuou um pouquinho maior do que antes. Ela aumenta um pouquinho o módulo dela, que a desaceleração é menor. Então esses caras, eles fazem essas vassourinhas exatamente para alisar a superfície, deixar ela bem lisinha, tá certo? Então, para deixar a superfície mais lisa, diminui a resistência ao movimento das pedras de granito, ou seja, que elas se desloquem com uma velocidade maior ainda, tá? Certo? Então, se ele joga e ele observa que está muito lento ali e ela não vai conseguir chegar lá no ponto que ele quer alcançar, aí o que é que ele vai fazer? Ele vai com a vassourinha e fica varrendo, né? Então ali ele está eliminando o que, pessoal? Ele está eliminando, pessoal, o atrito, tá? Então ele está tentando deixar a superfície mais lisinha possível, ou seja, eliminando a resistência da superfície, ou seja, eliminando o atrito para que ela vá mais longe, tá? Então a menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da força de atrito, né? Ó, força de atrito cinética sobre a pedra. Então o grande objetivo mesmo deles, nesse caso lá, é reduzir o atrito, né, para fazer com que o disco, né, vá a uma distância maior. Agora, lógico que ali é uma estratégia, é um jogo bem estratégico, tá? Ele também não pode jogar com uma velocidade muito grande, né? Porque aí o disco vai lá, vai ultrapassar do alvo, né, que ele quer atingir, tá? Então por isso que às vezes é interessante ele jogar com uma velocidade menor, porque aí ele vai controlando com a vassourinha, né? Vai diminuindo o atrito, aí a tendência é do disco chegar mais longe. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta. E assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do menino? Então aquele menino está se referindo à terceira lei de Newton, né? Ação. Então se ele aplicar uma força no sofá, o que vai acontecer? Vai ter a reação, né? E o sofá vai aplicar uma força sobre ele, tá? Mas ele é tão mala que ele diz que não vai conseguir puxar, né, por causa disso, tá? Mas tá aqui, ó. Então aqui nós temos, ó, dois objetos. Digamos que aqui fosse o menino fosse o 1, né, e o sofá o 2. Então quando o menino puxasse o sofá, ó, aí o sofá puxaria o menino em sentido contrário, né? Tá? Mas a gente observa aqui, ó, o par de força, ação e reação, eles apresentam sempre a mesma direção, mesma intensidade, ó, vai ter o mesmo valor, só que em sentidos opostos. Agora esse par de forças, pessoal, que o menino está dizendo que as forças vão se anular, né, para a mãe dele. Mas não vão se anular porque o par de forças nunca atua no mesmo corpo, tá? Então, como as forças elas não vão atuar no mesmo corpo, então elas não vão se anular. Então, só anularia se estivesse assim, ó. Se essa mesma força tivesse atuando aqui, ó. Eu falei que era o sofá, né? Se realmente a força de reação estivesse atuando só no sofá, pronto, aí o sofá não sairia do canto. Ou seja, as forças ali não se anulam. Por quê? Ó? Porque ela está atuando uma no sofá e a outra está atuando no menino, tá? Então, como é que a mãe dele teria que responder ali, ó? Ó, o par de forças de ação e reação não atuam no mesmo corpo. Então, elas não, a força lá não vai se anular, né? Porque para um corpo ter força resultante igual a zero, a gente já sabe que quando tem força resultante igual a zero, o objeto pode ficar parado, né? Que nós chamamos de equilíbrio estático, ou em equilíbrio dinâmico quando ele já estiver se movimentando, mas no caso do sofá estava paradinho. Para isso acontecer, eu tenho que ter a seguinte situação, ó. Eu tenho que ter uma força para baixo,
Não, vamos botar do lado, né? Nós estamos falando do sofá, né? Vamos desenhar até um retângulozinho aqui, sei lá, do sofá aqui. Então, para essa força se anular, eu teria que ter uma força para cá e a força contrária do mesmo valor. Essa aqui também teria que ser igual. Aí realmente uma anularia o valor da outra e ele ficaria paradinho. Mas aqui não acontece isso, ó. Tá atuando em corpos diferentes, então elas não vão anular o efeito da outra. Então o menino lá é muito mala. Então a força está atuando nele, a outra está atuando no sofá. Então uma não vai anular o efeito da primeira, ok? Por quê? Exatamente por isso. O par de forças ação e ação não atuam em um mesmo corpo, atuam em corpos diferentes. Segundo Aristóteles, uma vez deslocado do seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de naturais. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiriria um movimento natural. Tá? Então, essa aqui é a fonte, né, da Revista Brasileira de Ensino de Física. Posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado através da lei da... Então vamos lá, né? Então aqui quando ele fala em movimento natural, né? Então, ó, o corpo quando está paradinho, qual é a tendência natural dele? Continuar parar. Ele só vai mudar o que? Quando alguém for lá e aplicar uma força sobre ele. Aí ele muda, né? Mas se não acontecer nada com esse objeto, ele vai ficar infinitamente parado. Ou seja, ele está numa coisa natural. Ó. Movimento. Onde é que tem esse termozinho aqui, ó? Ou seja, ele está numa condição natural dele, tá? Ou da mesma forma, quando às vezes vem um objeto se movimentando, principalmente quando ele tem um local onde tem pouco atrito, qual é a tendência natural dele? Querer continuar em movimento, né? Aí a gente lembra daquela propriedadezinha, né? Tá, ó. Todos os corpos apresentam uma propriedade de que essa propriedade quer conservar o estado natural de movimento ou de repouso do objeto. E o nome dessa propriedadezinha aqui. Então, se um corpo está em repouso, sua tendência natural é permanecer em repouso. E se estiver em movimento, então naturalmente ele tende a entrar em movimento. Então, essa propriedade ela é chamada de inércia, né? E essa inércia ela vai depender muito da massa do objeto. Aquele corpo que está paradinho, quanto maior for a massa dele, é mais difícil a gente colocá-lo em movimento. Por quê? Porque tem muita inércia, né? Quanto maior a massa, maior a inércia. Se você pegar um bloco bem grande, né, de concreto, por exemplo, de toneladas, e pega uma cadeira, como a cadeira tem menos inércia, você consegue movimentá-la facilmente. Já um bloco de concreto você precisa de uma força enorme, né? Exatamente pela essa propriedade chamada inércia, ok? Então, posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado através da lei da inércia, né? O item A, ok? Então, toda vida que se falar nesse movimento natural, né, ou o estado natural de um corpo, a gente normalmente vai se referir à inércia, né? Que a inércia é que tende os corpos, né, a conservar esse estado natural. Questãozinha do Enem 2013. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Então nós temos essa situaçãozinha aqui, ó, onde a gente vai aplicar até a terceira lei de Newton, né? Então, quando a gente se movimenta, no caso o rapaz aqui, ele está se movimentando aqui para cima, né? Numa rampa, é uma pessoa que sobe, ele está subindo, né? Então o movimento dele vai ser para lá, né? Ó. Então o que é que ele faz aqui primeiro, pessoal? Quando ele pisa no chão, ó, ele vai aplicar uma força para baixo, né? Ó, na direção de baixo, e o chão, né? Que no contato dele com o chão, ele vai produzir o que? Uma força
que é a força de atrito que vai empurrar ele para cima. Então, aqui foi a ação, né? Ó, a força foi a ação, ele aplicou no chão, aí o chão reagiu, produziu a força de atrito, e a força de atrito, pessoal, é o que vai fazer com que ele se movimente lá para cima, que ele suba, né? Tá? Terceira lei de Newton. Aí o movimento que o ser humano produz é possível devido à reação da superfície, tá? A força feita pelos pés, né? Aqui a reação feita pela superfície é a tal da força de atrito. Ó. Então, pela terceira lei de Newton, aplicar uma força para trás com os pés, a superfície reage, realizando uma força para frente nos pés do rapaz. Assim, ambas as forças elas são paralelas à superfície. Do jeito que está aqui, ó, paralelinho, ó. Superfície, tá? E a força de reação da superfície é a força de atrito, tá? Então a força que atua na pessoa, ela vai ter a mesma direção, né? E o mesmo sentido do movimento, ou seja, ela vai ser para cima, né? E paralela aqui à rampa, ó. Então vamos ver qual seria a resposta. E tem a força, a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto, ela é perpendicular ao plano? Não, né? Só se ela fosse perpendicular seria assim, né? A força de atrito para cima ali, ó. Então não, né? Falso. Não é perpendicular. B, paralela ao plano e no sentido contrário do movimento. Paralela ao plano, a gente já viu que sim. Mas não sentido contrário não, ó. Sentido contrário se a força de atrito fosse para baixo, ó. Não, então é falso também, ó. Sentido contrário não. Falso. Paralela ao plano, beleza, e no mesmo sentido do movimento, sim, né? Para onde a força de atrito está apontando é o mesmo onde vai ocorrer, né, a direção do movimento, para cima, né? Está subindo. Então, realmente, o item correto é o item C. Item D, ó, a força é horizontal? Não, né? Ó, ela está seguindo a mesma inclinação da rampa, né? Ó, então, ela não é horizontalzinha, né? A força. Falso. Vertical, aqui no item E também não, também falso. Então realmente o item correto é o item E. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu acho que aqui é a última questão. Tem mais uma aqui, ó. FGV, São Paulo, né? Getúlio Vargas, a Faculdade Getúlio Vargas. Usado para missões suborbitais de exploração do espaço, o VS-30 é um foguete de sondagem brasileiro, possui massa total de decolagem de aproximadamente 1.500 kg e seu propulsor lhe imprime uma força de 95.000 N. Sabendo que um desses foguetes seja lançado verticalmente em um local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, desconsiderando a gradual perda de massa devido à combustão, a aceleração imprimida ao conjunto nos instantes iniciais de sua ascensão relativamente ao solo de aproximadamente em metros por segundo de quanto? Tá? Então vamos lá. Então aqui nós temos essa situação. Aí aqui foi dado que a massa lá do foguete, né, ó, massa total dele, né, somando tudo. Pediu até para desprezar aquela, porque vai gastando combustível, digamos, ele vai ficando mais leve, né? Mas ele pede para a gente calcular essa aceleração só no começo, né, nos instantes iniciais. Aí ele imprime uma força de 95.000 N, né, a força que está sendo puxada, né, no foguete. Supondo que aí ele diz mais o que? O G, né? Aí deu o valor do G, 10 metros por segundo ao quadrado, e ele quer o valor da aceleração. Então vamos ter essa seguinte situaçãozinha aqui, pessoal. Ó, tem o peso do foguete puxando ele para baixo, né, para o centro da Terra, e tem essa força de propulsão ali, né, ó, de 95.000 N. Ou seja, essa força ali é que vai fazer com que o foguete vá embora, né, vai lá para o espaço. Ok? Aí a gente vai observar o seguinte, ó, esse objeto ele vai ter uma aceleraçãozinha aqui para cá, né? Então ele vai acelerar, né, lá para cima. Aí, pessoal, lembra das situações? Esse foguete está em equilíbrio? Não. Ele está em equilíbrio quando ele estiver parado, força resultante igual a zero. E ele vai estar em equilíbrio dinâmico quando ele estiver em movimento uniforme. Mas não está em movimento uniforme, por quê? Porque tem aceleração. Quando tem aceleração, indica que a velocidade está mudando.
Então aqui a gente já conclui aqui, ó. Como o foguete sobe com velocidade variável, ou seja, ele tem uma aceleração, então aqui a gente pode aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Pela figurinha aqui, ó, como é que a gente vai calcular essa força resultante? Ó, elas estão na mesma direção, só que sentidos contrários. Então aqui nós vamos subtrair uma da outra, né? Vai subtrair quem? Vamos subtrair a força maior, né? Que tem que ser qual? Ó? A força de propulsão do foguete, né? Então vai ser, ó, força resultante vai ser F menos o peso. Mas a gente observa uma coisinha aqui, ó. O F eu tenho, mas não tenho o peso, né? Então, como eu vou precisar da força resultante aqui, ó, para calcular a aceleração? Porque o A tem uma massa, falta o FR, ó. Então preciso calcular o peso, ó, o peso M vezes G, né? Pronto. Então nós vamos fazer 3 etapas de cálculo aqui, ó. Primeiro, vamos calcular quem é o peso. O peso é igual a mg. Quanto é a massa? Ó? O foguete 1500 vezes o G, que é 10. Fazendo essa continha ali, só vai acrescentar um zerinho, né, professor? Perto do 1500, sim. Então vai ficar 15.000 newton. Pronto, agora a gente vem para o segundo aqui, ó. Força resultante é igual a F menos P. Força resultante, ó, vai ser o F, que nós calculamos. Não, o F já tinha, né? 95.000, ó. Menos o peso, que é 15.000. Fazendo essa continha dá 80.000, né? Pronto, subtraindo 95.000 de 15.000 dá 80.000. Pronto, agora eu volto aqui para a primeira equação, ó. Eu tenho o FR já, ó. O M nós temos e falta a gente encontrar o A, que é o que o problema pede. FR 80.000 igual o M 1.500 vezes A. Agora eu passo 1.500 para o outro lado, ele vai dividindo, né? Ó. Aí a gente poderia cancelar 2 zerinhos aqui, ó. Simplificar, né? A gente vai usar o termo correto, né? Ó. Então vai ficar 8.000 dividido por 15. Fazendo essa continha, pessoal, a gente vai considerar aproximadamente 53,33. Vai dar uma dízima na realidade, ó. Vai ficar 3,333 aqui. Ou seja, é aproximadamente o item E, né? Ali, ó, 53. Então, a aceleração desse foguete, né, no início lá, é de aproximadamente 53 metros por segundo ao quadrado. Pronto, pessoal, fechamos aqui essa parte só de resolução de exercício, da parte da cinemática e das leis de Newton, tá? Um abraço aí, pessoal, até a próxima.